Vossa face, Senhor, resplandeça sobre nós. que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Responda uma coisa aqui para o padre. Como é que você tem agido como batizado e apóstolo do Senhor? Como tem sido a sua postura, por exemplo, de apóstolo, né? Após o seu pai e a sua mãe e os seus padrinhos te levarem às pias batismais da Igreja Católica, de lá para cá, como é que você tem agido? O que você tem feito, por exemplo? O que você tem, como tem sido a sua postura perante a sociedade, na sua família, onde você trabalha, na igreja? O que você tem feito como apóstolo? O que a sua consciência lhe mostra nesse momento? Será que você pode dizer assim, padre, eu estou sendo realmente um verdadeiro apóstolo? Ou, padre, eu ainda não estou conseguindo. Querem um exemplo? Quando foi a última vez que você anunciou para o seu irmão que o reino dos céus está próximo? Convertei-vos. Quando foi que você anunciou nosso Senhor Jesus Cristo para aquele que você sabe que está precisando? Quando foi que você curou um doente? Quando eu digo curar doente, não é a doença física, mas é espiritual. Quando foi a última vez que você sentou com alguém para secar as lágrimas? Quando foi a última vez que você sentou para dar um conselho certo na hora certa? Sabendo que o seu irmão está precisando, sabendo que o seu irmão estava em lágrimas. Quando foi olha essa aqui é boa. Quando foi a última vez que você ressuscitou um morto vivo? Nós realmente não temos o poder de ressuscitar os mortos, mas os mortos que estão vivos, você e eu temos. Quando foi a última vez que você se deparou com um morto vivo, capengando, desanimado, cheio de doenças espirituais,
e você ressuscitou com uma palavra, com um sorriso, encaminhando para o sacramento da confissão, encaminhando para a igreja, para um grupo de oração, rezando o terço, lendo a Bíblia com ele. Quando foi a última vez? Quando é que foi a última vez que você purificou as lepras do teu irmão? Quantas lepras hoje que nos cegam, que nos impedem de andar para vir à igreja? Quando foi a última vez que você viu que o seu irmão estava precisando de Deus e o encaminhou para a igreja? Ou parou para conversar? Ou parou para ouvi-lo? Porque hoje ninguém quer mais ouvir ninguém, né? Aquela correria para lá e para cá, ninguém mais consegue sentar, olhar no olho do outro e conversar e saber escutar. Quando foi a última vez que você fez isso? Quando foi a última vez que você expulsou os demônios do outro? Ou seja, os medos, as frustrações, as decepções que o outro teve com aquele que amava. Quando foi a última vez que você fez isso? Que você foi instrumento do Altíssimo para salvar a alma do teu irmão. Nós que viemos à igreja todo domingo, que fomos batizados, crismados, recebemos a Santa Comunhão, o que nós temos feito por esse reino dos céus? O quê? Agora eu vou partir para uma segunda parte, né? De tudo isso que o padre falou para vocês. Claro, incluso a minha pessoa. Você se identifica como um apóstolo? Estamos sendo apóstolos? O que a vossa consciência, o que a nossa consciência acusa depois desse evangelho? Será mesmo que nós estamos obedecendo o mandato do Senhor? Vocês perceberam na leitura de hoje as características dos apóstolos? Vocês perceberam isso? Nosso Senhor chama Simão Pedro. Simão Pedro, rústico, né? Rude, mas chamou e colocou ele como príncipe da igreja, como apóstolo, como a cabeça visível do Senhor. Na quinta-feira santa, você conhece esse homem? Não. Mas você andava com esse homem? Não o conheço. Mas você fazia parte da seita desse homem? Nunca vi. Trai o Senhor. O Senhor chama Mateus, cobrador de impostos. Vocês sabiam que Mateus fazia o famoso caixa 2? É antigo esse caixa 2, gente. É verdade. Estudávamos sobre isso no seminário. Ele, quando pagava o imposto, né, para Roma, ele faziam para ele. Quem foi que chamou ele? Jesus de Nazaré. Por que chamou ele? Porque queria que ele mudasse de vida. Mudou. Sabe por que ele mudou? Porque tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo ouviu e viu do Pai, ele passou para Mateus, o cobrador de impostos. Então Mateus deixou-se ser transformado. Agora, olha esse aqui, hein? Nosso Senhor chamou Judas Iscariotes. Nosso Senhor sabia que ele era ladrão. Ele ficava com a bolsa do dinheiro. Tanto que era ladrão, que depois pegou 30 moedas de prata, para atrair o bom mestre. Então Jesus sabia que ele era ladrão. Jesus o chamou porque queria salvar Judas Iscariotes. Ele só não conseguiu ser uma pessoa melhor porque ele não quis, porque o dinheiro falou mais alto. Mas tudo aquilo que nosso Senhor ouviu e viu do Pai, passou também para Judas Iscariotes. Nosso Senhor chama João. Vai dizer a tradição que ele tinha 16 anos de idade. Foi o único dos apóstolos que ficou na cruz, porque não estava entendendo nada, era muito imaturo. Nosso Senhor também chama os jovens para o anúncio do reino dos céus. E mediante tudo isso, né? Qual dos apóstolos que nós estamos sendo? Qual? Muitas vezes somos Judas, será? Não sei. Muitas vezes somos João. Estamos entendendo nada, mas estamos seguindo Cristo. Muitas vezes somos Mateus, o cobrador de impostos. Independente. Tanto eles quanto nós fomos chamados para seguir o Cristo. Só que ele pede uma coisinha para você e para mim. Após esse chamado do batismo, nós precisamos mudar de vida.
Só isso. Eu sempre vou ser contra a famosa frase da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. Não, não. Não existe síndrome de Gabriela mais entre os cristãos. Uma vez que a gente conheceu Cristo, a gente precisa mudar de vida, para que nós realmente sejamos conhecidos como os cristãos, aqueles que modificam o mundo, aqueles que modificam onde quer que cheguem. Deixo esse convite para vocês nessa semana, para pensarmos realmente se nós estamos agindo como apóstolos. Ou então, o que está te faltando para ser um apóstolo? O que você precisa fazer essa semana para ser um apóstolo? Minto. O que você precisa fazer hoje, após a saída desta missa, para ser um apóstolo de Cristo?